lembrei. E essas gravações também ficam disponíveis. Eu mando para todo mundo o link com a gravação. Tá? Então, eu muito grato pela presença do Sandro, que é um amigo meu já há muitos anos, um dos pastores da Igreja Batista Lagoinha. Ele vai se apresentar melhor, mas é empresário, é CEO do Cruzeiro, para conforto do meu Fluminense, mas jogou o Fred para a gente, Sandro, que misericórdia. Ainda está na garantia, Sandro, pode pegar de volta. Mas nós estamos muito felizes, porque o Sandro, a gente convive com o Sandro, frequenta a casa dele, nós temos uma caminhada já de alguns anos e integridade não é um negócio obviamente, só nos púlpitos, e quando você está dentro do contexto, você sabe né, do que a gente já tem muita experiência administrativa como CEO renomado aí no Brasil, mas um homem não somente santo, temente a Deus, mas de uma humildade que comove a gente. Né? Então, para mim é uma honra tê-lo aqui. E, antes de passar a palavra para ele, gostaria só de orar, consagrando ao Senhor esse momento. Vamos fazer no esquema de sempre, perguntas, comentários, vou pedir por escrito aqui no chat, aí se dando tempo no final, o Sandro mesmo pode endereçar aí as perguntas, eu ajudo ele a mediar, né? E a gente vai indo aqui. Vamos só orar, pedir essa graça de Deus. Léo China, ora aí por nós, meu amigo, entregando esse momento. Vamos lá. Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse momento aqui, por esta reunião, pela oportunidade de crescermos juntos, de compartilharmos juntos as nossas dores, as nossas expectativas e buscarmos esperança no Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Sandro, pela disponibilidade dele e pedimos que o Senhor o use como tem usado tantos outros aqui. Abençoamos também, pedimos a bênção a todos os nossos queridos companheiros de ministérios, colegas que nos assistem, que esse tempo aqui seja um tempo renovador e contamos com a bênção do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, gratos. Amém. 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 Sandro, fica à vontade, está com a palavra, meu querido. Obrigado, Mário. Um prazer enorme participar com vocês aqui nessa manhã, ver amigos aí que há tempos não via e conhecer outros tantos aí desse Brasil. Uma honra, viu, poder participar e também, na sequência, Mário, quero nas próximas também receber o link, né? Lamentavelmente, o Mário cortou o som exatamente num assunto importantíssimo, estava se falando de uma muqueca aí, eu peguei a muqueca já pelo final dela, né? Mas acho que ainda deve ter um pedacinho para mim lá. E acho que essas reuniões são muito importantes. Eu quero rapidamente me apresentar para quem não me conhece. Eu sou aqui de Belo Horizonte, sou um pastor voluntário na Igreja Batista Lagoinha, junto com o pastor Márcio. Eu tenho uma igreja aqui na região sul de Belo Horizonte, Vila da Serra. Agora completei sábado, dia 27 de junho, 33 anos de casado com a Kátia, que o Mário conhece, minha esposa, né? Nós temos 5 filhos, são todos homens, e tenho 2 netos também. Meu filho mais velho, Lucas, é deputado federal pelo Partido Novo, é pastor. Meu segundo filho, Daniel, trabalha no terceiro setor aqui em Belo Horizonte, tem uma incubadora social com projetos, com ONGs, chamada Hub Social e Cidade do Bem, também é pastor. Tem um filho que é meu xará, Sandro, que mora em Amsterdã, na Holanda, é pastor lá também. O meu quarto filho, André, está fazendo faculdade, né, e trabalha em uma das empresas que a gente tem. Eu sou pastor e também empresário aqui em Belo Horizonte, né? E eu tenho, 16 anos depois, minha esposa ficou grávida de novo e tem uma rapinha do Tacho, que é o Rafael, de 7 anos de idade. E já tem 2 netos também, né? O Lucas tem 2 filhos, o mais velho se chama Arthur,
vai completar 2 anos agora, nesse mês de julho, próximo, e nasceu agora, 3 semanas, o Gabriel. Então, tem aqui um neném aqui também para alegrar a Sandro, casa. só lembrei aqui do Rafa, tem 7 anos, do cartão de visita dele. Quando você se apresenta ao Rafa, ele fala assim: prazer, eu sou Rafael, eu já sou tio, e meu irmão é deputado federal. O Rafael ele com essa diferença enorme, né, o meu outro caçula tem 23 anos e ele tem 7, ou seja, uma diferença aí de 16 anos de idade. Então, ele, acho que para se destacar com os amigos dele, quando nós trocamos na escola dele, agora, no ano passado, eu percebia que ele se apresentava para os coleguinhas dele, assim, falou: prazer, tudo bem? Eu sou o Rafael. Você sabia que eu já sou tio? Falou: como assim, tio? 7 anos de idade, ninguém, né? É raríssimo as pessoas que são tio. E o meu irmão mais velho é deputado federal. Aí já pirava a cabeça de todo mundo, já, né? Aconteceu um caso engraçado agora em janeiro, antes da pandemia começar, a Mari está dizendo aí. Nós fomos a família toda para passar uns dias num hotel, e as noras, né, e os filhos, os netos, e lá brincavam numa piscina de infantil. Meu filho mais velho, Lucas, né, que tem 31 anos, com o filho dele, o Arthur. Na época, o Gabriel ainda não tinha nascido, né, que tinha 1 ano e pouco. E aí, os monitores infantis ali e tal, chamando o Rafael: vamos brincar de bola, vamos jogar bola e tal. Aí o Rafael falou assim para a tia, para a monitora, falou: tudo bem, eu vou jogar com você futebol. Ele não estava querendo muito participar lá das atividades de monitoria infantil, né? Mas contanto que meu irmão possa ir também. Aí a tia, imaginando que o irmão dele fosse o Arthur, né, de 1 ano e meio, falou: não, pode vir, não tem problema, a gente toma conta do seu irmão. E o Lucas estava na piscina. Aí, de repente, o Rafael chama o Lucas, né, levanta. O Lucas tem 2,4 metros de altura. Falou: esse aqui é meu irmão, tio, ele pode brincar comigo? Não, esse aí não pode vir com a gente, não. Mas são alguns casos aí engraçados, e eu quero agradecer muito o convite para ser abençoado aqui por vocês nessa manhã, e esse tempo de coinonia, de comunhão, e compartilhar algumas coisas que eu tenho vivido. Eu já peguei o Covid, fui um dos primeiros aqui em Belo Horizonte a ser infectado lá pelo dia 15, 16 de março. Fiz aqui a minha quarentena, me restabeleci bem, tive algumas pequenas complicações, perdi o olfato, perdi o paladar e sentia-se muita dor no corpo, né? Mas fora isso, não tive febre, não tive nenhum tipo de dificuldade respiratória e, graças a Deus, estou bem recuperado. Desde janeiro, eu saí da presidência da empresa e assumi a presidência do conselho da empresa, do grupo familiar que a gente tem, que são 3 empresas aqui em Belo Horizonte, e em fevereiro fui convidado para assumir como CEO do Cruzeiro. Eu vou contar aqui um pouco dessa experiência. Espero que no nosso meio aqui tenham também cruzeirenses, né? Ou pessoas torcendo pelo nosso cabuloso aqui. A situação do Cruzeiro é dramática. Eu falei: eu estou no lugar certo, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, e aqui é só um milagre, né, para levar a gente adiante. Então, eu vou escrever um livro no futuro, não tenho conteúdo ainda, mas o nome do livro eu já tenho: é Como Pagar uma Dívida de R$1 bilhão sem ter dinheiro, entendeu? E essa é a dívida do Cruzeiro hoje, né? É só R$1 bilhão, mas isso fica para quando você estiver aqui em BH, quiser visitar a sede ali, a Toca, a gente pode me procurar, que vai ser um prazer. Eu queria, nessa manhã, compartilhar uma palavra com meus irmãos, uma devocional, algo assim que Deus tem falado muito ao meu coração nesse momento de Covid, um momento que estão cunhando essa expressão do novo normal, né? Novo normal. Ou seja, o mundo nunca mais será como antes. Nós
na igreja, nas nossas atividades, a gente está se reinventando. Eu me lembro e confesso que a gente ficou com a igreja aqui fechada, a nossa igreja por decreto, né, porque a nossa igreja na região sul de Belo Horizonte, mas ela geograficamente ela está localizada em Nova Lima. E a prefeitura de Nova Lima, por decreto, fechou as igrejas, né, para culto e tudo mais, de março até final de maio. Foram mais ou menos dois meses. E aí, logo depois, já para o final de maio, início de junho, eu estava fazendo os cultos de casa, e aí nós voltamos a fazer os cultos da igreja, né, com o pessoal de louvor, online e tudo. E eu confesso a vocês assim que me causou assim uma estranheza enorme, né? Você chegar na igreja, a nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja de 250 pessoas, e ver a igreja toda vazia, e você falando para um celular, né? E você falando para as pessoas virtualmente, sabe? Não sei se foi só comigo, mas chegava assim a dar uma dor no coração, né? Dar um sentimento assim de, sabe? Não é desespero, mas é como se fosse um desespero, assim. Falou, gente, o que é isso? Isso não é igreja, isso sei lá. Aí, enfim, né? Acho que a gente está precisando cada dia aprender um pouco, e essa reunião é importantíssima exatamente com essa possibilidade para a gente trocar os testemunhos, para a gente aprender um com o outro, para a gente poder experimentar o novo de Deus. E eu me lembro aqui da história de José, registrada no livro de Gênesis, né? E, como eu disse, né, uma devocional assim, algo que Deus tem colocado no meu coração, que eu queria compartilhar com os irmãos. A história de José que tanto é de tanta beleza, né, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta resiliência. Vocês sabem melhor do que eu todo o sofrimento que ele passou, toda a injustiça que ele foi cometido, né, todo o abandono da sua família e traição e desrespeito, e mentira, enfim, ele foi vítima de quase tudo que pode acontecer nesse mundo, né, de crueldade, e como fruto disso tudo, a gente encontra aquele período ali que ele foi preso, né, e ficou, acho que, por quase 14 anos preso no calabouço do Egito. E é exatamente esse ponto que eu queria chamar a atenção, ou seja, foi a quarentena de José, foi o lockdown de José, né? Mesmo sem merecer aquilo, injustamente ele foi lançado no cárcere, e lá ele ficou por mais de uma década, né? E eu queria chamar a atenção um versículo aqui, capítulo 41 de Gênesis, versículo 14, quando diz assim: então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Esse é o versículo chave que Deus tem falado muito ao meu coração, né, para esse momento, né, a beleza desse versículo 14 de Gênesis 41. E eu queria extrair, né, e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado na minha vida sobre esse texto de José. A Bíblia diz que mesmo José estando na prisão, que ele lá comandava o show. Versículo 22 do capítulo 39 de Gênesis, né, eu não vou ler, vocês conhecem muito bem essa história e já com certeza pregaram muitas vezes sobre ela. Então, a Bíblia diz que Deus deu graça a José, e lá ele comandava as coisas, ele mesmo tinha um encarregado acima dele, mas o encarregado deixava com que ele fizesse todas as coisas na prisão, de forma que ele era o gerente da prisão, ou seja, não é uma posição boa de se estar, né? Coisa que a gente não quer ser é gerente de uma prisão, tomar conta de uma masmorra, né? E daí eu extraio um princípio assim que Deus tem falado muito comigo, de
é a capacidade de assumir tarefas difíceis nesse momento. A capacidade de assumir tarefas difíceis. Tarefas que ninguém quer fazer, tarefas que ninguém se habilita a fazer, tarefas que às vezes são incomuns para nós mesmos, pastores e pastoras, fazermos, né? Termos a capacidade de não só assumir tarefas difíceis, mas conversas difíceis com pessoas difíceis, né? Porque era isso que acontecia na prisão. Na prisão não era gente do bem, não era gente do amor, não era gente da paz, eram assassinos, eram revolucionários, eram homicidas, ou seja, era gente do mal. E imagina como é que foi a capacidade de gestão de José para manter aquela prisão em ordem, mas existe uma disponibilidade dele para esse enfrentamento. E eu tenho, assim, como já disse, né, tenho tomado essa palavra muito sobre a minha vida. Às vezes tem alguma tarefa em casa, às vezes tem alguma tarefa na família, às vezes tem alguma tarefa na igreja que ninguém quer fazer, e Deus fala para mim assim, não é você, ninguém se voluntariou para fazer, é você. A gente, vivendo essa pandemia, não sai de casa, né, não tem ninguém para ajudar, e Belo Horizonte passou por um lockdown, e agora a gente voltou ao lockdown desde ontem, né? Teve um dia desses, Kátia fez um jantar aqui em casa, e, como eu disse, né, são 5 filhos, são 3 noras, são 2 netos, ou seja, reúne todo mundo, umas 10, 12 pessoas, fim de festa, a cozinha estava aquela bênção, vocês imaginam, cheia de pratos, cheia de panela suja, cheia de copo para todo lado, né? Sem ninguém para ajudar, e as pessoas, os filhos, né? Filho homem, então é uma benção, ele passa pela cozinha como se não tivesse nada para fazer, como se tivesse a cozinha tivesse completamente arrumada. E de repente eu falei assim, poxa, eu vou encarar essa cozinha. Eu confesso para vocês, tinha muito tempo que eu não encarava uma cozinha com tanto prato, tanta panela suja, tanta coisa mal arrumada, viu? Eu não sabia nem por onde eu começava, de tanta coisa fora do lugar e suja que tinha, né? E fui aí, comecei a lavar um prato, lavar outro, aqui em casa não tem máquina de lavar, e comecei pelos copos, os talheres, e daqui a pouco chegou uma nora, aí daqui a pouco chegou outra nora, aí daqui a pouco chegou um filho, disse assim, pai, vou te ajudar, ou seja, aí daqui a pouco a cozinha ficou pronta, né? Já eram mais de meia-noite, mas a cozinha estava um brilho, né? Por que eu penso que fazer isso é importante para nós? Porque entendo a capacidade de assumir tarefas difíceis que ninguém quer assumir, a gente ganha o respeito das pessoas, né? E isso é importantíssimo nesse momento que a gente vive, né? Como líderes que somos, como pastores que somos, né? Como mensageiros de Deus que somos. Nós, sabe, eu queria assim, te desafiar nessa manhã, olhar para alguma coisa que você nunca fez e você fazer. Eu estou fazendo uma lista aqui em casa do que está sendo inédito para mim nesse Covid, né? De coisas simples a coisas complexas. Pode ser lavar uma cozinha, pode ser lavar uma roupa, pode ser às vezes, ter uma conversa mais aguda com alguém, né? Chamar alguém para ter uma conversa mais difícil, que às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo, a gente deixa para depois, com alguém da igreja, com um filho, né? Eu tenho aproveitado esse momento para conversar muito com os meus filhos, né? E eu vejo isso assim na vida de José, e com isso a gente desenvolvendo essa capacidade de assumir tarefas difíceis, com pessoas difíceis, com conversas difíceis, nós estamos sendo esticados por Deus, né? Nós estamos sendo remodelados por Deus. Deus pode desenvolver em nós novas habilidades, novas capacidades de interagir com esse novo normal que a gente tem. Uma outra característica que eu vejo na vida de José é exatamente esse versículo que eu
que eu li aqui, versículo 14 do capítulo 41 de Gênesis, que me chama muita atenção. Quando José foi tirado às pressas do calabouço, imagine você, 14 anos naquele calabouço, fétido, situações insalubres, né? Não tinha nada de bom lá, as pessoas mal cheirosas, as pessoas mal vestidas, as pessoas mal arrumadas. A Bíblia diz que ele se barbeou e mudou as suas roupas e foi se apresentar a Faraó. José quis se apresentar a Faraó, né, como um homem novo. E eu creio, assim, é o que Deus tem falado ao meu coração, né, sobre a capacidade de nos reinventarmos. Nós não podemos sair dessa pandemia da mesma forma que nós entramos nela. Nós não podemos sair dessa pandemia só uns 4, 5 ou 6 quilos mais gordo, não é? Nós não podemos sair dessa pandemia, sabe, só com experiências tristes e decepcionantes de situações que vivemos, de desemprego que bateu nas portas dos nossos membros, de comércios que fecharam, de notícias ruins que vieram, nossa economia dissolvendo, as pessoas tendo que fechar os seus estabelecimentos comerciais, os seus consultórios, eu não sei, em outros lugares do Brasil, mas aqui em Belo Horizonte está dramático, né, a situação dos pequenos comerciantes, ou seja, a capacidade que Deus quer que Deus quer nos ressaltar agora, essa capacidade de nos barbearmos e trocar as nossas roupas. E a Bíblia fala tanto de roupas, né, em tantos livros da Bíblia, em Isaías fala, em Apocalipse fala, em outros tantos fala, ou seja, vestes de louvor ao invés de pranto, enfim, sabe, acho que vocês são homens e mulheres aqui bem esclarecidas e com grande temor a Deus, com muito temor eu queria falar, né, para todos nós, e eu falei isso na igreja outro dia, a nostalgia é um pecado, né? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, não digas no teu coração que os dias de ontem, outrora, foram melhores do que os dias de hoje. Isaías, acho que é 42, se eu não estou enganado, por ali, também fala, né, olha, você não está vendo que eu estou fazendo algo novo? Você não está vendo que, né, Deus dizendo para o profeta, para o povo, né, você não está vendo que eu estou fazendo algo novo? Não fica aí nessa nostalgia, não fica achando que os dias de ontem foram melhores do que os dias de hoje, ou seja, a gente não só sendo nostálgico, mas permitindo que as pessoas à nossa volta sejam nostálgicas, é uma sabotagem que a gente faz a nós mesmos, do nosso ministério, da nossa vida, do nosso potencial e principalmente do nosso propósito, né? Eu creio assim que Deus quer nos reinventar, Deus vai nos levar a lugares que são inimagináveis, né? Talvez José, ele, mesmo sendo conhecido como um sonhador na Bíblia, né? Nem nos seus melhores sonhos ele imaginou que um dia ele fosse estar de frente com o Faraó. Mas Deus é capaz de nos colocar de frente com o Faraó, mas nós precisamos ser capazes de trocar as nossas roupas e de fazer a nossa barba, ou seja, no sentido metafórico, evidentemente, né? de termos um bom papo, de termos uma relação de interação. Eu imagino se José tivesse chegado todo maltrapilho na frente de Faraó, né? Uma das respostas de Faraó seria assim, olha, vocês estão brincando comigo, né? Leve esse cara embora porque não tem a menor condição de eu conversar com esse homem, com esse maltrapilho. Ele não vai ser esse homem que vai interpretar o meu sonho, né? Então, assim, aquilo que temos, a forma com que temos nos apresentado à sociedade, isso é muito importante. Eu tenho uma experiência fantástica nesse ponto, como presidente da Transpes, né, como CEO da Transpes. Eu fui convidado há uns 2 anos atrás a participar de um grupo de CEOs no Brasil que se chama CEO Legacy. E são
40 CEOs de grandes empresas no Brasil que tem como propósito, né, deixar um legado à sociedade. E uma das bandeiras que esse legado, um dos motes, né, um dos pilares desse legado, é um legado de sustentabilidade, de inclusão social, de transparência, de respeito, ou seja, são bases muito interessantes e muito verdadeiras, muitas delas alinhadas com a Bíblia. E eu fui convidado pela Fundação Dom Cabral aqui, que é quem coordena esses trabalhos, e eles me disseram assim, falaram: Alessandro, nós temos aqui, desses 40 CEOs, nós temos 5 grupos de trabalho. Um grupo trabalha com meio ambiente, outro grupo trabalha com crianças, o outro grupo trabalha com formação de jovens, o outro grupo trabalha com inclusão no mundo corporativo daqueles que são excluídos, né? Nós queríamos te convidar para que você assumisse uma posição nesse grupo de inclusão do mundo corporativo, das pessoas que estão marginalizadas, excluídas e tudo mais. Eu falei: ok, e o que envolve isso efetivamente? Eu falei: isso envolve trabalhar com a população LGBT, isso envolve trabalhar com os negros, isso envolve trabalhar com os egressos, que são pessoas que saem dos presídios para retornar à sua vida social, à comunidade, ao emprego, e aos refugiados. Esse 4 tipos de pessoas, esses quatro grupos de pessoas que nós trabalhamos, né? A nossa sociedade corporativa é uma sociedade extremamente racista. Existe um indicador que diz 94% dos CEOs brasileiros são homens e são brancos, né? A nossa sociedade corporativa, ela é extremamente discriminatória. Nós temos uma população hoje superior a 60 mil pessoas, egressos, são pessoas que poderiam sair das penitenciárias, dos presídios, que já cumpriram as suas penas, e elas não conseguem trabalho, né, na sociedade. Então, você vai também, aceitando esse convite nosso, defender essa bandeira. Dos refugiados, né? O Brasil tem recebido muitos refugiados e tudo mais, e igualmente dos negros também. Eu confesso para vocês que a minha primeira reação àquele convite foi de dizer não, sabe? Falei: oh Deus, eu sou um pastor, como é que eu vou participar de palestras, de convenção com público LGBT, né? Como é que eu vou, sabe? Como é que eu vou conversar? Como é que eu vou lidar com isso, né? E eu, então, fiquei ali uns 2, 3, 4 dias em oração, conversei um pouco com a minha esposa, sempre compartilhando com ela, né? Falei: olha, eu fui convidado aí para assumir uma posição num grupo do CEO Legacy, é um grupo muito importante, muito relevante e tudo, mas eu não estou com muita vontade, estou achando que isso vai me provocar muito enfrentamento, né? E outro detalhe, eles me convidaram por saber que eu sou pastor, que eu sou empresário, ou seja, então, nós queremos uma voz aqui dentro que carregue a sua ideologia, eles assim me disseram, né? Nós queremos uma voz aqui dentro que retrate a voz cristã, a ideologia cristã. E Deus falou no meu coração naqueles dias, né, antes de decidir, falou assim: não, você vai aceitar, sou eu que estou abrindo essa porta para você. Eu vou te ensinar a se relacionar com essas pessoas. Eu vou te ensinar a se apresentar diante dessas pessoas. Eu vou te ensinar a como levar o meu amor a essas pessoas, a esse grupo, essa população LGBT, a esse grupo de refugiados, e assim tem sido, né? Por esses últimos 1 ano e meio, quase 2, que eu participo desse grupo. Não é fácil, né? Você imagina chegar numa reunião onde você tem que coordenar uma reunião e você é pastor e é uma reunião de grupo LGBT. Meus irmãos, tinha dia que eu falava assim: aonde é que é a porta dos fundos para mim sair desse lugar aqui? Porque essa não é minha tribo, esse não é meu lugar, esse não é meu espaço, esse não é meu povo,
entendeu? Essa não é minha linguagem, mas eu fui, sabe, capturando a atenção deles, nós fomos conversando, nós fomos, sabe, nos aproximando. Deus foi me dando estratégias assim maravilhosas, sabe, de como dividir, de como testemunhar do Evangelho, né, de uma forma assim, sabe, de uma forma divina. Eu acho que eu creio que eu experimentei muito dessa realidade que José experimentou, de trocar de roupa e de se barbear, ou seja, nós nos reinventarmos, né? Nós, às vezes, temos a disposição de quebrarmos o nosso paradigma. A gente vive num mundo que, eu gosto muito de uma expressão cunhada por um escritor inglês que chama que é o mundo VUCA. Eu não sei se vocês já escutaram essa expressão. É um mundo volátil, é um mundo ambíguo, é um mundo incerto e é um mundo complexo, né? Eu fui criado por um pai que dizia assim: Sandro, vai fazer isso? Pronto, eu ia fazer. Não tinha porquê, não tinha outra opção. Falou: você vai trabalhar, você vai estudar, você vai para a faculdade, você vem aqui para a empresa trabalhar comigo. Pronto, a palavra do pai era a palavra de ordem. Hoje, meu filho aqui de 7 anos, eu falo assim: arruma seu quarto, vai lá arrumar seus brinquedos. Para arrumar por quê, pai? Agora eu quero fazer outra coisa, não quero arrumar meus brinquedos, não. Quero, ou seja, outra geração, outra interação, outra forma de lidar com as pessoas, né? E eu creio mais do que nunca que essa pandemia é um momento oportuno de nós, como os líderes, como pastores e pastoras, nós nos reinventarmos, né? Não só tecnologicamente, fazendo essa reunião aqui, olha que maravilha, né? Fazendo a igreja funcionar de forma digital, mas nós, como indivíduos, nos reinventarmos, sem comprometer os nossos valores, evidentemente, sem comprometer a nossa fé, mas estarmos, sabe, com a roupa nova, né? Estarmos com a barba feita. Eu acho que isso fala muito, roupa e barba nesse sentido aqui, entendo que é a forma com que nós nos apresentamos ao novo, porque se nós nos apresentarmos de uma forma antiga aquilo que é novo, nós vamos perder a oportunidade que Deus vai nos dar, né? E, por último, uma outra lição que eu extraio aqui desse texto é que José interpretou o sonho de Faraó e deu um conselho a Faraó. Falou: olha, vão vir 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez e de muita fome, e se eu fosse você, Faraó, eu faria isso, né? E é interessante que eu vejo aqui no texto que o que chamou a atenção de Faraó não foi a interpretação do sonho dele, mas foi o conselho que José deu para ele, para colocar sobre o Egito e para armazenar grãos no Egito, para que o Egito pudesse se preparar para os 7 anos seguintes, que seriam 7 anos de extrema escassez, né? E aí eu tiro para a minha vida também um outro princípio, não só de nós nos reinventarmos, mas nós estarmos prontos para algo inédito da parte de Deus. Por que inédito? Porque em Gênesis 41, no versículo 45, depois de Faraó aceitar aquilo tudo, depois de José ser colocado como um segundo na terra do Egito e de andar na carruagem, no carro real dele, mandando com que as pessoas se inclinassem diante, no versículo 45, eu achei esse versículo assim uma realidade, algo assim que saltou aos meus olhos, né? Assim, e a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Percorreu José toda a terra do Egito. E no versículo anterior diz que Faraó mandou trocar de novo as roupas de José. E a gente sabe que, simbolicamente, Faraó na Bíblia é o cão, né? É o nosso oponente, é o nosso adversário, é o malvado, né? É aquele que, no episódio com Moisés lá, não deixava o povo ir
não deixava o povo se libertar. O Egito, Israel, sempre historicamente essa posição de mundo e de céu, né? Essa posição de divino e de pecado, né? O Egito sempre traz essa simbologia de pecado, de mundanismo, metaforicamente. E o que eu acho interessante aqui nesse versículo é o seguinte, que foi Faraó quem lançou José ao propósito divino dele. Foi Faraó quem lançou José ao propósito divino dele. Ou seja, são os nossos maiores oponentes. Quem sabe será o Covid, sabe? Quem sabe será essa pandemia, e dessa pandemia você vai ser projetado ao propósito eterno de Deus que Ele já preparou para a sua vida. E é por causa dessa pandemia que você vai crescer. E é por causa desse Covid que você vai se despontar. E é por causa desse Covid que você vai alcançar algo inédito. E é por causa desse Covid, dessa pandemia, desse lockdown, dessa tragédia na nossa economia, é que a sua palavra de liderança, a sua unção, que está aí sobre a sua vida, né, é um lugar de destaque, e as pessoas vão falar, puxa, esse é aquele que Faraó constituiu como segundo na terra do Egito, né? E a Bíblia diz que Faraó arrumou uma esposa para José, filha de uma sacerdotisa, né? Aí Faraó trocou as roupas de José e Faraó trocou o nome de José. Eu fico me perguntando, se eu fosse José, se eu estaria pronto para esse inédito, né? Se eu estaria pronto para assumir aquilo que Faraó estava fazendo comigo, né? Eu tenho a minha dificuldade em lendo esse texto e olhando para a minha vida, dizer assim, poxa, Deus, será que se eu vivesse aquele momento, naquela hora, eu iria me casar com uma filha de uma sacerdotisa? Eu iria me aculturar ao Egito? Eu iria deixar com que os outros trocassem o meu nome? Evidente que isso tudo tem uma linguagem metafórica, não é? Mas eu creio assim que carrega muito do ineditismo de Deus na nossa vida. Ou seja, com essa pandemia, eu creio que Deus quer fazer algo inédito, sabe, nas nossas vidas, nos nossos ministérios, na nossa liderança, as pessoas que nos cercam, né? Eu creio que essa pandemia, eu creio que é esse Covid que vai nos projetar ao destino, ao propósito de Deus, né? Concluindo, já estou terminando, eu jamais imaginava em participar de um time de futebol. Eu sou cruzeirense, mas não sou assim esse cruzeirense, entendeu? Eu fico triste quando o Cruzeiro foi para a segunda divisão, mas não é nada que me derrame lágrimas, não é nada, nunca, nem camisa do Cruzeiro eu tinha, estou confessando para vocês aqui, né? Nem sócio do Cruzeiro eu era. E de repente, lá em fevereiro, me chega um convite, falando assim, Sandro, nós queremos que você seja o CEO do Cruzeiro. O Cruzeiro passa por uma situação dramática, né? Saiu das páginas esportivas e foi para as páginas policiais, foi caso aí nas mídias nacionais de lapidação, de roubo, de tudo quanto é tipo de coisa vergonhosa e baixa que você pode pensar e imaginar. Nós contratamos uma companhia de investigação de Israel, que se chama Kroll, para fazer uma investigação no Cruzeiro. É um relatório que eu recebi assim de dar náuseas. Pensa numa coisa que foi, sabe, que foi dilapidada, que foi, sabe, que roubaram, que fizeram tudo cada tipo de antiético, de imoral, de lascívia, né, dentro do Cruzeiro. E algumas dessas notícias vão aí para a mídia, enfim. E aí eu sou convidado para isso. A minha primeira resposta foi assim, Deus, o que eu tenho a ver com esse... O que eu tenho a ver com esse negócio? O meu negócio é pregar o evangelho, é a igreja, é minha família, e eu estou preocupado com gol, com time, com nada disso. E depende também do meu momento a sós com Deus. Deus fala assim, não,
você vai assumir isso. Eu tenho algo inédito para fazer na sua vida. Você vai redescobrir o propósito das pessoas em estando lá no Cruzeiro. E contando para vocês só um testemunho do Cruzeiro. Tem 3, 4 meses que eu estou lá, desde fevereiro, né? Quando eu cheguei lá, me apresentei às pessoas. O Cruzeiro tem uma sede aqui em Belo Horizonte, aqui na Timbiras, uma sede muito bacana, um prédio de 9 andares, tem mais ou menos uns 300 funcionários que trabalham lá, além dos clubes, né? Além da Toca 1, da Toca 2, são 9 milhões de torcedores, são 2.000 atletas de base no Brasil todo, com escolinhas, né? E eu cheguei no Cruzeiro e o Milton veio me procurar. O Milton é o chefe de segurança do Cruzeiro. E ele pediu à secretária que eu atendesse, eu prontamente o atendi. Ele se apresentou, né? Falou, doutor Sandro, eu queria contar um caso para o senhor. Posso? Não vai mais do que uns 10, 15 minutos. Eu falei, perfeitamente, ele pode contar. Eu falei, mas eu queria que o senhor fosse ali comigo no 3º andar. Eu fico no 7º andar no Cruzeiro. Ele falou, vamos lá comigo no 3º andar? Eu falei, vamos. E aí nós pegamos o elevador, fomos no 3º andar, ele me levou a uma sala vazia e ele falou assim, nessa sala aqui era uma sala separada pela gestão anterior para um pai de santo. E ele vinha no Cruzeiro todos os dias, de segunda a sexta-feira, fazia aqui os seus despachos, derramar sangue aqui dentro. Você está vendo essas manchas de sangue aqui? De fato, tinha umas manchas de sangue no chão e tudo mais, né? E eu chorava. E esse Milton é crente, né? Crente da Assembleia de Deus, um homem cheio de Deus, né? E ele já, nesse ponto, ele já estava chorando, conversando comigo, e ele falava assim, eu até me emociono. Eu pedi a Deus que isso mudasse no Cruzeiro, porque é daqui que eu ganho meu pão para minha família, para sustentar minha esposa, meus 2 filhos. E eu, chefe de segurança do Cruzeiro, eu precisava ver todos os dias um pai de santo vindo aqui dentro, fazendo despacho, pedindo coisas para me comprar, e o diretor, sabe, me obrigava a fazer isso. Deus um dia falou para mim que no lugar da vergonha teríamos dupla honra. E eu guardei a palavra no meu coração, ele dizendo para mim, no lugar da vergonha eu teria dupla honra. E agora eu vejo aqui o senhor, um pastor, como CEO do Cruzeiro, e eu tenho uma alegria enorme, porque eu sei que Deus vai começar a mudar a história do Cruzeiro. E ali naquele dia, naquela hora, falou assim, nós vamos fazer aqui dentro. Quantos dias esse pai de santo vinha aqui dentro? Ele vinha todo dia. Que horas que ele vinha? Ele falou comigo. Ele vinha às 3 horas da tarde. Então, falou, nós vamos começar a fazer todo dia, às 3 horas da tarde, um culto aqui dentro dessa sala, que antes era para o mal, né? Nós vamos transformar isso para o bem. Que antes era para a morte, agora nós vamos transformar para a vida. Então, todos os dias, hoje, na sede do Cruzeiro, às 15 horas, nós temos um culto. Né? E esse culto tem 10 pessoas, tem 15 pessoas, 6 pessoas já se converteram dos funcionários. Nós estamos preparando essa turma para o batismo. O Cruzeiro, uma das minhas condições para assumir o senhor do Cruzeiro, eu quero ter acesso aos jovens, eu quero que a categoria de base do Cruzeiro fique comigo. Eu não quero me preocupar com um profissional, com os Freds da vida aí, né? Deixa o Fred lá no Fluminense, que ele chute muita bola na trave, né? E assim eu estou fazendo, ou seja, nós temos mais de 1.800 jovens do Brasil todo. O sonho de um jovem é ser jogador de futebol. O Cruzeiro é uma marca potente no mercado mundial, são mais de 9 milhões de torcedores, e nós já estamos começando a fazer reunião com esses jovens todos, fazendo, sabe, falando de caráter, falando de valor, falando de família, falando de propósito. Outro dia eu fiz um Zoom, né, com os nossos atletas da base, eram mais de 65 atletas da base, nós temos sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, né, levando pessoas para fazer palestra na Toca, né, para incentivá-los. Agora o lockdown voltou e a gente, por um período, vai ter que cancelar isso, mas assim, eu estou vendo
eu estou vendo a mão de Deus no que? Se há um ano não, se há 4, 6 meses atrás alguém me dissesse assim, ó, você, Sandro, vai ser o CEO do Cruzeiro. Eu falei, você está doido, você está de brincadeira, nem que um anjo desça do céu e fale isso comigo, isso vai ser verdade. Não tem ligação nenhuma com o Cruzeiro, não sou político, não sou conselheiro, não conheço ninguém lá, eu sou um torcedor do Cruzeiro e, de repente, vem o inédito de Deus. Então, eu queria completar nessa manhã, já agradecendo aos irmãos a alegria de rever tantos de vocês aqui, em fé, em saúde, em disposição, orando, pedindo a Deus que o inédito dele venha sobre a sua vida, viu? Que, quem sabe, você, nem dos seus melhores sonhos, vai viver aquilo que está preparado para a sua vida, não é? Citando Paulo lá em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu também quero humildemente profetizar sobre a sua vida que esse Covid vai te projetar rumo ao seu propósito eterno em Deus, em nome de Jesus. Você é um valente, você é um herói de Deus, você é alguém de valor, sabe? O mundo precisa da sua palavra, da sua liderança, da sua mensagem, né? Da sua fé, da sua vida com Deus. Mário, muito obrigado, viu? Uma grande honra poder participar aqui. E, por favor, depois eu quero que o assunto da muqueca volte, tá bom? Para a gente acertar os detalhes aí. Grande Sandro, meu coração. Ô, Mário, desculpa aí, Mário, mas pede para ele mandar para a gente depois como é que faz para se tornar sócio torcedor do Cruzeiro. Opa, fechou. Vou mandar para o Mário, tá certo, Mário? Você divulga aí, nós estamos precisando de flamenguistas, de rubro-negros, os cariocas, São Paulino, palmeirense, vascaíno, todo mundo ajudar o Cruzeiro, viu, gente? Vamos ajudar a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, tá certo? Não, eu ia falar, além de Deus te usar... Primeiro sócio torcedor vai ser o Mário. Além de Deus te usar muito na evangelização, com essa função sua aí, você acabou de converter muitos em cruzeirense aqui agora, viu? É verdade. Ou pelo menos se tornou o segundo time aí de muita gente. Glória a Deus. Sandro... Mário, aqui em BH a gente fala o seguinte, que aqui o grande adversário do Cruzeiro é o Atlético, né? O símbolo dele é o galo. Eu brinco lá na igreja dizendo assim, ó, galo não pode cantar de jeito nenhum, porque a única vez que galo cantou na Bíblia, Pedro negou Jesus 3 vezes, entendeu? Então deixa o... Não deixa. Não, glória a Deus. Deixa o galo cantar. E, Sandro, nosso horário está no final, mas ainda tem uns minutinhos, e o Osias fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Osias, faz a pergunta verbalmente aí, que eu acho que está tranquilo. Por enquanto aqui, não está muito concorrido, não. Aí faz a pergunta aí para o Sandro, está bem na linha do que ele estava falando já. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui, que é melhor. Vamos lá, Sandro. Mesmo com as mudanças nessa nova geração, que você comentou tão bem aí, que é uma realidade, né? Ainda mais você com esses filhos todos com essa diferença de idade, dá para perceber muito bem isso. A gente ainda vê uma realidade, né, hoje, né, que traz ainda uma busca das pessoas por uma razão de viver. Mas o que acontece? Parece que a igreja está um pouco omissa hoje e não tem dado a resposta às pessoas que acabam procurando por outras coisas. Então, a minha pergunta é como incentivar a mobilização para o evangelismo, né, com as pessoas entendendo a realidade hoje e que maneiras hoje a gente pode usar criativas para alcançar essa nova geração? Osias, acho que nós, como igreja, temos muitos desafios, né? Muitos desafios nesse novo normal, nessa pandemia. E talvez um dos nossos principais seja a questão da igreja digital. Ou seja, o jovem hoje está no Instagram, está no Facebook, está no WhatsApp, no Twitter. Não é? Meu filho, que é deputado, ele diz assim que
uma das maiores preocupações da ministra Damares é exatamente com o aumento de doenças psíquicas durante essa pandemia, entre os jovens, ou seja, a falta de sentido da vida, é isso mesmo que você bem colocou aí, né? As pessoas sem propósito, as pessoas desempregadas, é a geração nem trabalha, nem estuda, e agora já é a geração nem trabalha, nem estuda e nem quer saber de nenhuma dessas coisas, né? E, assim, um número enorme de pessoas vai ser acometido de males psicológicos em função dessa pandemia. Eu acho que é um caminho que a gente tem trilhado. No meu caso aqui, por exemplo, a gente tem investido muito em mídia, né? Reuniões, células funcionando, grupos pequenos funcionando com Zoom, Instagram, Facebook, sabe, uma evangelização, uma mensagem de esperança, né? Tentando nos conectar ao jovem, que eu acho que também concordo com você que vão ser assim os mais afetados pela pandemia, será essa geração, né, de 15 anos, de 12 a 20 e poucos anos, ou seja, é uma geração que já não estava muito encontrada antes, agora então se perdeu mais ainda. Eu não tenho essa resposta a essa pergunta sua. A gente está aqui muito no digital, né? Promovendo reuniões, pequenos grupos. Alguns meses atrás eu tive, assim, foi a primeira vez na minha vida, gente, que eu tenho uma célula toda terça-feira, à noite hoje, né? Eu participo, e 2 pessoas se converteram na célula, né? Eu nunca tinha tido essa experiência, assim, de conversão online. Aí eu vi que tinha visitante, minha célula tinha umas 15, 18 pessoas participando, eu fiz o apelo e tudo, eles se converteram, e depois a gente marca, está fazendo discipulado online, né? 1 hora por dia, incentivando as pessoas. Eu acho que é uma das coisas que a gente vai ter que se reinventar, e a gente está só no início, é na digitalização da igreja. Eu até quero ouvir também de vocês aí, acho que é um tema importantíssimo, né? Como é que a gente aprende a lidar com o virtual em detrimento do presencial, né? Um não substitui o outro, mas a gente não vai viver nem sem um e nem sem o outro, né? Mas é uma pergunta de uma reflexão enorme, viu, Osias? De como alcançar os jovens e como fazer o evangelismo, porque o jovem é muito relacionamento, né? O jovem é muito tribal, né? Ele vai para a igreja, às vezes, para encontrar com as pessoas, e ali ele recebe uma palavra boa, né? Tanto é que os nossos cultos de jovem caíram assim mais de 50%, enquanto os cultos de domingo aumentaram a frequência virtual, o culto do jovem reduziu a frequência virtual. Eu não sei se com vocês aconteceu a mesma coisa. Eu quero só, você falando aí, me lembrou uma coisa aqui que eu acho que vai ser importante para todos, né? Que eu, por exemplo, eu tenho lá o meu canal do YouTube, né? Que eu boto as ministrações para o pessoal mesmo daqui, né, rever depois e nos grupos caseiros conversar sobre o assunto e tal. Aí os jovens vieram me procurar agora, semana passada, falando assim, Osias, olha só, esse negócio do YouTube aí é muito jóia, a gente assiste, mas você não pode colocar no Spotify, os podcasts, no Spotify. Aí eu, meu Deus do céu, ura lá baixando, o que está falando? Né? Ele interpreta essa língua para mim, né? Resultado, eu estou no Spotify agora. Né? Eu tenho que transformar os vídeos em áudios, MP3, e colocar no Spotify. E ontem o Nino, do Fluminense, saindo do treino, aqui no CT do Fluminense, ele me mandou para mim uma foto do painel do carro dele, e ele estava assistindo a ministração, né, que está no Spotify. Ainda está pouco ainda, eu comecei agora essa semana, mas fica a sugestão aí, gente. Quer ganhar os jovens? Spotify, tá? Não é mais só isso aí. Tem outra plataforma aí de sucesso agora que está crescendo, que dizem que vai passar o Instagram, TikTok. Como é que é o negócio? Vocês já ouviram? Você já viu, Marco? A minha filhinha de 9 anos fica nesse troço, se a gente deixar, meu amigo. É o quê? TikTok mesmo? Como é que chama isso? Faz um vídeo engraçado. Sim.
Ô, Falou que Sandro, essa plataforma aí é a sensação da geração. deixa eu só te pedir uma coisa aqui, agora no finalzinho, antes da gente orar, mas como eu falei no início, o Sandro contou essa história maravilhosa do Cruzeiro, e eu, como eu sou amigo pessoal da família há muito tempo, eu conheço vários outros testemunhos. Um que tocou muito a minha vida não é nem do Sandro, é do Lucas, do filho dele. E eu gostaria muito que os pastores aqui ouvissem essa história. Então, esse é o meu pedido final. Antes da gente orar, Sandro, eu posso até contar, mas aquela história de que você orientou o Lucas a estudar direito. E aí ele foi estudar direito, e nas palavras dele, ele nunca entendeu muito por que ele estava estudando direito. Ele queria estudar administração, porque ia te ajudar mais na empresa e tal. E até que no dia que ele sentiu no coração de ingressar na política, na família de vocês, a submissão pastoral é um negócio muito, eu presencio, sou testemunha, muito vital, basilar, né? E aí vocês foram ao pastor Márcio, ele foi ao pastor Márcio, e no momento lá o pastor Márcio, para abençoar a candidatura dele, falou: meu filho, antes de você ser candidato, eu só queria te sugerir que você estudasse direito. E ele tira a carteira da OAB do bolso e fala: então, pastor, graças a Deus eu sou... E ninguém nem sabia que ele era formado de... Você pode contar um pouquinho disso? Porque tocou meu coração. Mário, você está mudo. Eu estou mudo? Ninguém escutou o que o Mário falou? Eu não estou mudo, não. Ouvi bem aqui. Deu para ouvir sim. Deu para ouvir sim. Opa, ouvi aqui sim. Então Eu tá. ouvi também. Então foi... Sandro, você pode contar um pouquinho, Então, só para a gente fechar? O Lucas, quando estava para ingressar na faculdade, né, ele estava querendo fazer administração. Eu sou formado em administração aqui pelo FMG. E a gente orando e tudo, falou: filho, eu gostaria que você considerasse a possibilidade de você fazer direito. Eu acho que Deus tem alguma coisa para você nisso, né? E pai, mas eu não quero e tal. Eu falei: não, mas vamos orar por isso, vamos orar, né? Foi assim foi uma conversa, um direcionamento, mas não foi assim uma imposição, né? Falou: não quero te impedir de fazer administração é um curso maravilhoso. E ele já estava começando a trabalhar comigo, e trabalhou comigo depois por 10 anos antes de ir para a política, né? Desde os 20 anos até os 30. E aí, ali pela hora da inscrição nos vestibulares e tudo, ele se decidiu por fazer direito, e assim ele fez direito na Milton Campos. Ele se formou e tudo, né? E também na vida dele, igualmente, não passava pela nossa cabeça jamais a hipótese de se tornar um político, né? De concorrer a um cargo eletivo. E quando, de repente, Deus começou a despertar isso no coração dele, ele teve a oportunidade de fazer alguns cursos em São Paulo, conheceu o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o próprio Fernando Henrique Cardoso, se envolver mais, né, alimentar de alguma forma, nascer esse sonho, esse desejo, até que ele, já depois de formado, né, e trabalhando comigo na Transpes, ele falou: pai, eu estou querendo me candidatar. Você e mamãe podem orar por mim, podem me apoiar, e Deus está me dizendo que é para mim ir logo para deputado federal. Foi a maior pedrada que ele tomou, né? Como é que um jovem de 29 anos, que nunca exerceu nenhum cargo político, todo mundo dizia para ele assim: não, você vai para vereador, 10 anos depois de vereador você vai para estadual, mais uns 10 anos de estadual, depois você vai para federal. Eu falei: não, Deus está colocando no meu coração para ir para federal, e eu vou para federal. E também, além dessa história que o Mário contou, aí nós fomos ao pastor Márcio, né? E o pastor Márcio não sabia que ele tinha feito direito, né? Igreja muito grande e tudo mais. Eu conhecia o Lucas, sabe, do envolvimento dele na igreja. Ele falou: então o pastor Márcio falou: ô, Lucas, eu acho que a única coisa que seria muito bom que você tivesse
antes de postular qualquer cargo público, é que você fosse formado e que você fosse um advogado, estudasse direito e fosse um advogado, achando que ele iria, então, deixar o Lucas no stand-by por 4, 5 anos, até ele ter uma escola de direito, né? E aí ele pega a carteira dele da OAB e falou, pastor, eu já sou advogado, já me formei em direito. Aí o pastor Márcio não teve escapatória também, né? Falou, então tá bom, então vou te abençoar aqui, agora você vai trabalhar, você vai visitar as igrejas, você vai visitar as pessoas, e também, muito fruto disso, na escola de direito, um dos professores dele era o Matheus Simões, que também é advogado, não sei quem é aqui de Belo Horizonte conhece, não sei se conhece o Matheus Simões, que é vereador aqui na cidade, hoje não mais, porque ele é o secretário especial do governo Zema, né? Como se fosse o ministro da Casa Civil do governador aqui de Minas, Matheus Simões. E o Matheus Simões foi o grande padrinho do Lucas, né? Assim, que o ajudou a ingressar nessa arena política para que ele se candidatasse, né? E aí foi assim um testemunho muito lindo, né? Aí, Mário, depois vale a pena o pessoal conhecer o Lucas, hein? Ele está em Brasília essa semana, o congresso está funcionando, né? Mas vocês vão ver a minha versão revista e atualizada, muito melhor do que eu, né? Eu tenho 1,97, ele tem 2,04 de altura, então já começa por aí, né? E tem muitos testemunhos, ele se candidatou a deputado federal, assim, com muita graça, muitos pastores aqui, muitos amigos que estão aqui de BH, né? De Minas Gerais apoiaram a candidatura dele, ele teve quase 67 mil votos, 68 mil votos, né? E foram eleitos 2 deputados federais aqui por Minas Gerais, pelo Partido Novo. Ele foi um deles e o outro é o Thiago Mitrô. E também, né, por uma conspiração divina, o Zema foi eleito governador, né? O Zema, um homem assim que... Pensa num homem que ganhou um presente do céu, que não tinha a menor possibilidade. Ele mesmo conta que no início da campanha dele, ele não começou com 0, não. Ele começou com menos 10 de intenção de voto, e ninguém votaria nele, e de repente ele é governador do estado, né? E o Lucas, deputado federal pelo mesmo partido, e a gente acaba tendo uma aproximação muito grande do Zema. Eu vou ao escritório dele, né, o gabinete dele, pelo menos uma vez por mês, a gente tem um momento de oração lá. Ele é um homem de muito temor a Deus, sabe? Ou seja, é Deus fazendo o inédito aqui nas nossas vidas, né? E um dos testemunhos do Lucas é esse. Orem por Minas Gerais, viu? Orem pelo governo Zema aí, orem pelo meu filho também lá no Congresso Nacional. Alguém em Brasília quiser visitá-lo, o gabinete 583 lá da Câmara dos Deputados. O Mário tem todos os meus contatos aí, vai ser um prazer manter contato com todos vocês e continuar essa comunhão aí. Obrigado, Sandro. Inclusive, a sugestão já está acatada aqui. O Lucas, eu vou falar com ele hoje ainda para marcar a terça-feira, para ele trazer uma palavra para a gente aqui. É um homem de Deus, é um gigante de Deus, né? 2,04 metros ali, mas é um garoto que a gente acompanha há muito tempo e entende por que ele está nisso, né? Então, é lindo e vai ser uma honra. Gente, eu gostaria de orar pelo Sandro para concluir, nosso horário passou um pouquinho, mas que alegria, meu coração está em festa aqui. Eu estou naquela postura, né, de torcedor, eu já sabia, né, porque eu conheço Sandro de outros carnavais aí, então foi uma honra compartilhar isso com os amigos. Tá? E, Sandro, inclusive, agora nessa oração final por você, pela família, me veio, a gente falou tanto em Cruzeiro, me veio no coração aqui de orar pela vida do Henrique, né? Que sofreu um acidente aí esse final de semana, o jogador ficou lá 6 meses no Fluminense, voltou para o Cruzeiro, nesse meio dessa Covid aí, e despencou de um barranco aí em Belo Horizonte, que a gente até sabe onde é, e não sei como está o estado de saúde dele, mas gostaria de, sinto no coração, de orarmos pelo Henrique, pela família dele. Tem notícia, Sandro, mais fresca? Ele está bem, ele recebeu alta do hospital. Eu vou encontrar com ele hoje à tarde, vou na casa dele. E
E é importante, sim, viu, essa oração e para que Deus... Eu disse a ele, ó, a minha esposa aqui, pessoal, chegando aqui, o Mário conhece a Cátia, A não? pastora está ali se escondendo. Dá um oi aqui para a turma aqui. Eu disse a ele, falei assim, Henrique, olha, Deus fez um milagre na sua vida. Porque cair de onde ele caiu, na Serra Rola Moça, aqui em Belo Horizonte, o carro 200 metros de altura, assim, é um milagre, o propósito que Deus tem na vida dele, e ele já está em casa. Eu marquei de encontrar com ele hoje à tarde, nós vamos lá fazer uma oração por ele. O Fábio vai comigo também, né, o goleiro do Cruzeiro, e nós queremos colher essa vida para Jesus, viu? Amém. E orem por isso. Vamos terminar, pedir o Wellington, meu amigo aqui, estudamos no seminário juntos. Wellington, você pode orar, encerrando esse nosso encontro, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do pastor Sandro, também sobre o Henrique, jogador, e depois do Wellington, podem desligar o mute aí, se saudar, e a gente está encerrado, e até terça que vem, em nome de Jesus. Wellington, está com a palavra aí, meu querido. Amém. Senhor, louvado seja teu nome. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor trouxe para o nosso coração. Muito obrigado pela vida do pastor Sandro, o ministério que o Senhor está desenvolvendo através dele ali no Cruzeiro. Fomos todos edificados e estimulados na fé pela obra do Senhor através do teu servo. Muito obrigado por isso. Continua guardando o Sandro lá, Senhor, nesse trabalho, né, nesse lugar diferente, esse lugar com tanta variedade de pessoas, mas que o Senhor continue usando teu servo para brilhar ali, para ser a referência do Senhor ali. Da dele, da sua família, que nenhuma seta venha atingi-lo, que ele possa estar debaixo da sua proteção constantemente. E peço também pelo Henrique, que sofreu esse acidente e que está recebendo tratamento médico devido e tudo, mas vai receber daqui a pouco aí pelo Sandro, pelo Fábio, um tratamento espiritual. Que o Senhor abra o coração dele para entender isso, para receber esse presente maravilhoso, para receber do Senhor, do teu Espírito, algo que só esses servos do Senhor podem oferecer, que nenhum tratamento médico pode oferecer, que é a cura da alma, que é a cura do seu interior. Mais uma vez, louvo teu nome. Muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos e por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Grande abraço a todos. Bom dia, boa semana e até terça-feira. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Mário. Uma benção ouvir aí o Sandro. Está lembrando aqui que o América Mineiro. Prazer vê-lo, pastora Silvia. Pastor Mário. Deus Daniel. Deus te abençoe. Vitória pelo América Mineiro. Abração, Eliel. Semana abençoada. Deus abençoe. Um abração, Eliel. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pessoal. Na próxima semana, gente, vocês aqui dos Estados Unidos, vamos socorrer a pastora Késia. O pessoal diz que o Crivella anunciou que ele quer o Rio de Janeiro igual a sala de troféu do Botafogo, sem movimento e vazio. Então essa é a instrução do Covid aí, vazio e sem movimento. O inimigo é curioso. Valeu, gente. Tem que converter, tem que